Oi, minha irmã, tudo bem? Boa noite. Meu amor, Lídia, tudo bem? Boa noite. Tive uns probleminhas técnicos aqui com o celular. O professor Sidney acabou de entrar, vou chamá-lo. Boa noite, doutor Humberto Adame, presente, boa noite. Doutor Roberto, Olá, boa como vai? noite. Tudo bem? O Colofé, pai, boa noite. Olorum Colofé, Colofé, sua bênção. Muito obrigado, gente. Começa agora mais uma edição do Diálogo de Pretitude. Eu peço desculpas para vocês que teve uns momentinhos de atraso. A gente não começou pontualmente às 7 horas por causa de um bugzinho aqui na minha internet, mas eu já consegui superar. Graças a Deus a gente está aqui nesse momento, mais um momento importante, né? Diálogo de Pretitude. Quero apresentar ao nosso convidado hoje, o professor Sidney Nogueira. Eu vou deixar ele fazer a apresentação dele. Eu estava antes cometendo esse erro de fazer a apresentação das pessoas, né? Eu vou deixar ele fazer a apresentação dele. Uma referência, mais uma liderança do movimento negro nacional que comparece, dá a honra de comparecer aqui no Diálogo de Pretitude. Eu falo em nome do presidente da OAB do Maranhão, Dr. Tiago Dias, falo em nome também do presidente da Escola Superior de Advocacia, o doutor Antônio Gaspar. A gente agradece a sua presença aqui, Sidney Nogueira. É uma honra ter uma pessoa do seu gabarito para enriquecer é, essa nossa palestra de hoje, né? A gente vai bater esse papo sobre intolerância religiosa e eu quero que você faça a sua apresentação e a gente começa esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado de coração a sua presença, nos honra bastante. Passo a palavra agora. Boa noite a todos e todas, as pessoas do Axé, do Ungunzo, do Saravá, não é? Da Macumba, a bênção de todos e todas, indistintamente. Eu gosto de ser professor, eu adoro ser professor, e então eu sou o professor Sidney, eu também sou babalorixá, eu sou de família de candomblé, aqui em São Paulo, mamãe alagoana, papai de Salvador, e eu tenho atuado eu digo que eu atuo num tripé. Então, um tripé ativista, né? Ativista, sobretudo, antirracista e decolonial no sentido mais geral da palavra, e como professor, pesquisador, não é? E aí também como babalorixá. Eu que agradeço o que eu chamo de escuta generosa, eu que agradeço o espaço, não é? Depois de 350 anos de silenciamento, não é? De apagamento, nós podemos, não é? Pelo menos, não é? Quer dizer, tem as suas, o mundo virtual tem as suas vantagens, não é? Ainda umas vantagens que nós podemos chamar de democráticas. Então, eu que agradeço pela possibilidade de troca em mais um espaço em que nós precisamos, né? Precisamos, sobretudo, do que a professora Anitta chama de letramento racial. Então, nós precisamos de letramento racial porque as pessoas de verdade, né, não sabem do que se trata. Então, Exatamente. eu agradeço muito pela possibilidade de troca, não é? De troca, de partilha e de aprendizagem também. Uma honra para a gente. Quem sabe a gente aqui da OAB consegue trazer o professor Sidney, que está com o lance. Já comprei o livro dele, ele tem um livro que vai sair agora pela coleção Feminismos Plurais. Comprei, mas ainda não recebi. A Amazon ainda vai me entregar, acho que está de 12 a 16 para chegar aqui em casa. Vai ser de grande valia para mim. Eu falo que juridicamente é importante a gente citar autores negros. A gente tem uma posição bastante complicada aqui em relação à intolerância religiosa, muito grave aqui no Maranhão. Professor, é uma coisa assim
Parece que a gente está ainda na época da escravidão, ou até num momento pior, porque agora o governo federal enxerga a nossa religião como inimiga. A gente percebeu isso recentemente na fala do presidente da Fundação Palmares, que deveria estar protegendo toda a nossa temática, toda a nossa herança, toda a nossa ancestralidade, mas a gente percebe um movimento ao contrário. Eu, para falar de intolerância religiosa e passar a quem realmente entende do assunto, que é o professor Sidney, por isso que ele está aqui, para falar para vocês, advogados aqui do Maranhão, para todo mundo, de todo o Brasil, o que é a intolerância religiosa, né? Eu vou comentar falando rapidamente das leis e já entrego a palavra ao professor Sidney, né? Eu falo que teve um reconhecimento oficial da intolerância religiosa como problema, através da Lei 11.635, de 2007. Ela foi instituída pelo presidente Lula, né? Que prevê que o dia 21 de janeiro, nacionalmente, é o dia da intolerância religiosa. Isso acontece porque foi no dia 21 de janeiro de 2000 que a gente teve uma Iá, né? Uma babalorixá do terreiro Assá de Ogum de Salvador, a Judásia dos Santos, ela era Iarorixá, também Mãe Gilda, e em razão de ter a sua imagem maculada, ter o seu terreiro completamente depredado, ela veio a falecer, e essa data ela é bastante significativa para a gente, que é do povo de Axé, deveria ser para todos os brasileiros também, né, professor Cid? Mas para a gente que é do povo de Axé, porque é um reconhecimento dessa luz, desse sacerdócio, né, de diversas lideranças, principalmente das mulheres, pela superação desse racismo religioso. Eles acham que xingar a gente de macumbeiro é uma ofensa, na verdade é um elogio, é um orgulho para a gente, né? E daí a gente veio falar também do artigo 19 da nossa Constituição Cidadã, que veda, né, essa estatização das religiões, dos cultos religiosos, né, em que o Estado ele não pode embaraçar o funcionamento, né, nem manter relações de dependência, ressalvado o interesse público. Justamente o que a gente não vê hoje em dia. A gente vê uma ofensa, a gente vê que existe o interesse público, e a gente teve recentemente a voz de um representante do governo federal falando que não vai ter nada para o povo de Axé, que isso daí não existe, quando na verdade isso está na Constituição. E daí a gente passa rapidamente, porque esse espaço é rápido, a gente precisa ser o mais breve possível, da Lei 7716 de 89, que foi a primeira redação, ela veio para substituir a Lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei que veio a tratar da nossa temática, mas de uma forma muito branda, tratava como contravenção penal ainda, né, professor Sidney? Ou seja, a pessoa acontecia com a gente em relação à nossa raça, ela entrava na delegacia e saía. Então, só em 89, e daí vocês podem ver que tem pouquíssimo tempo, né? É muito recente, já com a promulgação da Constituição Cidadã de 88, que a gente vai ter uma lei que determina o racismo como crime inafiançável, imprescritível, né? Essa lei foi alterada em 94, 59 e em 97 para justamente acrescentar os termos etnia, religião, e também foi acrescido no artigo 140 do Código Penal, através do parágrafo 3º, a injúria qualificada, também incrementando aí, né, a utilização de elementos como raça, cor, etnia e religião. E daí já com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A gente tem aí uma melhora, apesar de toda essa nossa luta de mais de 400 anos, são melhoras bem brandas, a gente esperava uma coisa muito melhor do que isso, a luta do movimento negro é uma coisa para muito melhor do que isso, porque o professor Sidney sabe que a gente também enfrenta um racismo institucional, e quando essas pautas chegam no judiciário para serem demandadas, eles desqualificam do racismo para injúria, justamente para poder abrandar. A gente mora num país racista, que não tem nenhum racista preso, e daí a gente precisa entender também que esse crime, pela intolerância religiosa, ele é imprescritível. Passo agora, peço perdão ao professor se eu me alonguei, eu precisava fazer rapidamente esse aspecto jurídico, e passo a voz ao nosso palestrante, que vai nos engrandecer com todo o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Eu acredito que essa introdução é uma introdução necessária, e eu gostaria também de expandir o debate, não é?
para esse problema, um problema brasileiro que diz respeito à efetividade da lei, não é? E, enfim, nós temos leis, não é? Nós temos leis, não é? A grande questão, não é? E isso o senhor entende melhor do que eu, que grande parte das leis, e sobretudo quando elas se referem, não é, a luta contra o racismo, ou uma luta antirracista, aí elas acabam perdendo o seu poder, não é? Como Elas a não lei entram em 10.600... funcionamento, né? Isso, como a lei 10.639/03, não é, que é referente ao ensino de história, cultura africana, não é, e dos povos originários. As pessoas têm me perguntado por que, não é, que a coleção Feminismos Plurais ela segmenta, não é, racismo estrutural, racismo recreativo e agora racismo religioso. O nome do título, o título é Intolerância Religiosa, mas o leitor vai se deparar com uma virada epistemológica ao longo do texto, não é? Ele vai entrar em contato com a verdadeira ideia que está por trás das perseguições à nossa cultura, não é? Que é o racismo religioso. É importante entender, não é, que historicamente o Brasil ele não nasce laico, não é? E eu tenho dúvidas sobre a sua laicidade. Me Sim. parece que é mais uma lei que não pegou, porque a educação brasileira se assenta sobre a catequese, sobre o catecismo, sobre um movimento, né? Quer dizer, a educação brasileira começa de maneira clerical no Brasil, não é? E eu tenho dúvidas, não é, sobre uma história da laicidade no Brasil, não é? Eu tenho muitas dúvidas sobre a história da laicidade no Brasil e eu acabo apresentando essas inquietações também no Intolerância Religiosa. Mas a questão é a seguinte, sobretudo hoje, nós precisamos, pai, de um movimento de o senhor é meu par, o senhor é meu irmão na epistemologia de terreiro, então nós nos falamos aqui como irmãos da mesma crença, Sim. da mesma crença preta, não é? Sim. Que fique preto. E o que acontece? É importante a gente entender que no Brasil o antirracismo é exceção, a regra é ser racista. É disso que se trata o que nós chamamos de racismo estrutural. Então, racismo estrutural é esse racismo espalhado por todas as estruturas, não é? Por todas as instituições brasileiras, não é? Eu tenho dito o seguinte, pai, eu não me vejo no executivo, eu não me vejo como homem preto, entendeu? Macumbeiro, eu não me vejo no legislativo, eu não me vejo no executivo e eu não me vejo no judiciário, e eu tenho dúvidas se eles realmente acreditam no racismo, não é? Mesmo Sim. quando nós fomos ao Supremo Tribunal gastar o erário público por uma questão que já está resolvida na Carta Magna Brasileira, que é o direito, né, a liberdade de crença, mesmo quando nós fomos ao Supremo para nos defender sobre a nossa alimentação tradicional e o modo como nós praticamos o nosso sistema de crenças, eu tenho dúvidas se essa atitude antirracista do Supremo é verdadeiramente compreensão
das estruturas racistas brasileiras ou se aquilo é um momento episódico, não é? Sim, Então, com certeza. eu tenho dúvidas, porque eu não me vejo no E é tão judiciário, eu recente, não né, me professor? vejo, Esse não é? julgamento foi tão recente, para a gente ver como que esse tema é sensível, como que a gente ainda tem que demandar, depois de quase 400 anos que a gente está aqui praticando essa religião, é aquilo que você falou. Uma coisa que já está constitucionalmente, já não era nem para haver qualquer tipo de discussão em relação a isso. A gente precisa mobilizar todo um movimento negro, todo o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, para que a gente possa mobilizar diversos juristas para provar perante o STF esse julgamento muito recente que o professor está falando é justamente do sacrifício de animais, né? De toda essa temática, para quem está aqui presente e não entende, que foi o STF julgou favorável, que é uma coisa da nossa religiosidade, é uma coisa da nossa ancestralidade. Ninguém pode mexer com isso. Como é que as pessoas vão falar agora para quem está aqui há 300, 400 anos como que se deve fazer o nosso culto? Isso é uma coisa que não existe, né? Isso que o professor está explicando agora. Exatamente, e o senhor sabe melhor do que eu, né? Quer dizer, o quanto demandou do erário público uma questão que já está decidida, não é? Quer dizer, me parece que hoje a extrema-direita tem tem recriado, tem demandado, não é? Sobretudo do judiciário, uma agenda que já está decidida, Sim. não é? Quer dizer, isso me parece muito absurdo, não é? Eu quero estender essa fala ao senhor que é da área, porque é alguma coisa que me inquieta muito, porque na minha cabeça não era para gente para estar usando o erário público para defender a Carta Magna brasileira. Bom, do que se trata a intolerância religiosa? Ora, ela se trata de mais da intolerância religiosa contra as tradições de matriz africana. E aqui eu quero estender o nome tradição de matriz africana a todas as tradições que, de alguma maneira, desde o século XVI, com o que nós chamamos de calundu, vêm tocadas, não é, pelas suas origens africanas, tão potentes, porém despotencializadas no Brasil, porque tudo que é negro no Brasil é despotencializado, não é? Então, o racismo religioso, ele é mais um dos tentáculos do racismo estrutural, não é? Desse racismo que está na estrutura e que é uma das engrenagens mais poderosas, pai, do sistema capitalista. É uma das engrenagens mais poderosas do sistema capitalista, não é? Então, nós precisamos entender, não é, que por que não é intolerância religiosa? Eu fiz uma pesquisa sobre a intolerância religiosa no mundo e é um problema seríssimo, não é? Quer dizer, a intolerância religiosa é um problema mundial, é menos problemática no Brasil, porque no Brasil é o racismo religioso, não é? No Sim. Brasil, nós temos menos problemas de intolerância religiosa e mais problemas de racismo religioso. Por isso que a coleção Feminismos Plurais sabiamente fala do racismo estrutural, fala do racismo recreativo e no mundo todo nós temos esse problema seríssimo de intolerância religiosa, né? Nós vemos isso, inclusive, como um problema gerador de conflitos, não é? Conflitos intensos e bélicos, não é? Sem dúvida. Agora, no Brasil, qual é a religiosidade perseguida? Qual que é a religiosidade perseguida? Ora,
Tudo bem, nós podemos ter casos, eu vi isso na minha pesquisa, nós temos casos episódicos contra os pentecostais, contra os protestantes, contra os neopentecostais, que não partem de nós, não, nunca partem de nós, não é? Que fique registrado, não é? Que são perseguições geradas por posturas que eu chamo de posturas dogmáticas, não é? O dogma é um cobertor quentinho, não é? Para onde qualquer pessoa pode correr com vistas à manutenção de um status quo ante, não é? Então, essas perseguições, elas, quando acontecem, elas são autogeradas. Elas são autogeradas, não é? Agora, no caso do racismo religioso, o racismo religioso ele se volta contra o quê? Ele se volta contra as origens denegridas, empretecidas, escurecidas das nossas tradições, não é? É sim. Então, porque o que acontece, pai? No Brasil, nós não podemos falar. E essa discussão é muito nova, não é? Uma discussão nova. Totalmente. No Brasil, totalmente. nós não podemos falar em supremacia branca, não é? Ninguém no Brasil acredita em supremacia branca. A discussão sobre o racismo, não é? Ela está se travando. Me parece que aquela ideia nossa epistêmica de terreiro, de Exu fazendo o erro virar acerto, Sim. me parece que essa discussão, não é, sobre o racismo, sobre a supremacia branca, sobre a colonialidade do poder, sobre a hegemonia branca, é uma discussão que se potencializa a partir, não é, a partir dos mecanismos de divulgação, não é? Quer dizer, das redes sociais, da internet, que são, não é? Graças aos orixás, uma invenção de Exu e Ogum. Felizmente, não é? Então, o que acontece? O que está no cerne das perseguições e do racismo religioso? O que está no cerne, pai? O que está no cerne das perseguições e do racismo religioso é a nossa episteme. Então, são os nossos saberes, os nossos pensares e o nosso modo de ser que nega uma sociedade que fracassou. Não é? Então, a nossa epistemologia, ela é uma epistemologia da encruzilhada. Pronto. Já temos um problema, porque a encruzilhada é um lugar de entradas e saídas, é um lugar de convergência de ideias, é um lugar da identidade e da alteridade, é um lugar de 3 saídas possíveis. E isso é humanamente impossível para uma estrutura hegemônica e dogmática, porque isso é perigoso, coloca, não é, todas as verdades absolutas postas em xeque. No 3º capítulo do livro, eu dou um grito epistêmico. É um grito epistêmico o 3º capítulo, não é? Eu chamo de epistemologia... Né? Exatamente. É o ebó epistemológico de Rufino, de Luiz Rufino. Eu chamo o 3º capítulo de epistemologia preta como cura do racismo, não é? Então, nós precisamos urgente de letramento racial. Nós não podemos ficar nos comparando ao que acontece nos Estados Unidos para invalidar as lutas do movimento negro brasileiro. Exatamente. Os Estados Unidos, não é? O Brasil é o Brasil, não é?
nós temos uma história de resistência. Eu e o senhor só estamos aqui conversando porque nós fomos capazes de resistir. Nós só entramos na academia como também um movimento de resistência, não é? Quer dizer, eu fico muito preocupado, não é? Porque a internet é um pouco essa terra de ninguém, e a branquitude, não é? Quer dizer, a branquitude, ela... Deixa eu ver se eu volto aqui. Voltou, estamos aqui, assim mesmo, é o horário, está tudo bem. Falei na branquitude, já deu problema, veja. Palavra amaldiçoada, branquitude. Palavra que contém contra-ché, contém uma força ruim. Então, a branquitude, ela fica nos demonizando, fazendo essas comparações baratas, invalidando as nossas lutas, e a coleção Feminismos Plurais e outros autores negros, né, que não adianta também você se declarar decolonial e ficar referenciando autores brancos. Não adianta. Se você é decolonial, você deve referenciar os autores negros, não é? Sem dúvida, sem então, dúvida. É a nossa luta. É a nossa luta. Agora é a nossa vez de falar, entendeu? Não adianta, os brancos não vão me ensinar como eu devo ser, o que eu posso ser. Os brancos não vão me dizer como é o candomblé preto, porque o candomblé é preto, nem a Jurema, nem o batuque, e não deixem. Agora é um apelo, não deixem, não deixem. Entendeu? Um terreiro é um quilombo, ele é um espaço político, ele é um espaço revolucionário, não é? Grande parte do buraco sem fundo no qual estamos hoje, pai, o senhor sabe disso, o senhor é um sujeito político, o senhor tem uma formação na questão jurídica. Grande parte do buraco que nós estamos hoje se deve também a uma noção de neutralidade política. Não é como se nós pudéssemos habitar, nós, sobretudo nós, os subalternizados, os marginalizados, os perseguidos, os empobrecidos, como se nós pudéssemos habitar um lugar de neutralidade política. Tudo bem, eu entro no terreiro, eu estou protegido, eu estou repotencializado pelo ebó, aquele feijão fradinho torrado que tirou a mão do colonizador que o produziu, aquela mão é morta ao feijão fradinho ser torrado, aquele feijão passa no nosso corpo, ele nos limpa, ele nos empretece, ele nos repotencializa, mas eu vou voltar para o mundo. Sim. Então, não faz sentido uma casa de axé assumir um discurso de neutralidade política. Não faz sentido. Nenhum. Não é? Nenhum. E porque nós somos, pai. Nós estamos... o nosso problema é o seguinte, o Brasil, né, ele vive, não é, mais de 300 anos, sob o manto mentiroso, falsário e dissimulado da democracia racial, de somos todos filhos de Deus, mas eu sempre me pergunto, de que Deus vocês estão falando? Quando vocês dizem, somos todos filhos de Deus, de que Deus vocês estão falando? Quando vocês dizem, somos todos iguais, de que igualdade vocês estão falando? Não é? E essa falha é muito racista, né, professor Paia? Exato. Não é? Quer dizer, é uma fala que despotencializa, que minimiza, inclusive, a potência que é o racismo. E aí, para não ficar nessa fala monológica, pai, pai, eu quero fazer eu quero ouvi-lo, por favor. Posso fazer uma parte?
Ah, pai, eu quero fazer, na verdade, eu quero pedir uma ajuda para você. Como eu falei para você, quero primeiro falar para você que a Djamila Ribeiro está presente aqui e pediu sua bênção. Ela estava lhe ouvindo, falando que Djamila, você. querida, Xangô abençoe a sua bênção. Ela é bom na casa do meu irmão querido, pai Rodney de Oxóssi, do Apropriação Cultural. Isso. O Rodney vai estar com a gente no dia 23, já adiantando aqui para todos os nossos ouvintes. Ele vai vir falar aqui na OAB do Maranhão no dia 23. Vai fazer uma live aqui com a gente. Pai, eu quero pedir uma ajuda para você. Eu falei que eu estou até esperando o seu livro, que é para justamente a gente pautar esse assunto no judiciário, empretecer essa pauta da intolerância religiosa, porque, para você ter uma ideia, aqui no TJ do Maranhão, ano passado, a gente só teve 4 casos de racismo que adentraram o judiciário maranhense e a gente não tem nada registrado na história em relação à intolerância religiosa. E aqui, pai, a gente está com uma situação em relação aos nossos irmãos quilombolas muito grave. A gente teve, eu vou falar muito rápido, gente, porque todo mundo sabe que eu encho o saco em relação a esse assunto aqui. No Maranhão. Nós temos aqui, pai, através de uma resolução assinada pelo general Heleno, a resolução número 11, o remanejamento em plena pandemia de 20 mil quilombolas do nosso território de Alcântara, o território número 1 de resistência quilombola no Brasil. Lá tinham mais de 400 quilombos diferentes. Agora a gente tem quase 300, 200 e alguma coisa, mas vários já foram exterminados. E daí a gente tem também uma ordem DENIT, mais um órgão do governo federal, que, embasado nesse discurso de ódio que já vinha desde antes das eleições, que está se tornando realidade frente ao povo preto, frente ao povo de Axé. A gente tem em Santa Rosa aqui dos Pretos 8 mil pessoas, 8 mil irmãos nossos quilombolas para serem removidos para a ampliação da BR-135. Tudo isso é ilegal, inconstitucional, não cabe nem no direito brasileiro, nem no direito internacional. A gente já ganhou na justiça agora, num primeiro momento, para que essas 2 remoções fossem paralisadas, né? Mas a gente sabe como esse governo trata quilombola, como que ele trata preto. Então, pai, a minha pergunta o quanto que tem de intolerância religiosa, porque dentro desses quilombos, são aproximadamente 23 quilombos que vão ser dizimados em Alcântara e 28 em Santa Rosa dos Pretos, cada um deles com a sua ancestralidade. Explica, pai, o quanto que esses espaços são sagrados. As pessoas, essas autoridades, eles não conhecem nada da gente, né? Eles não têm o menor conhecimento, fazem questão de não conhecer, de não ler autores negros como você, de não procurar essa ajuda. E daí, o quanto aqueles espaços são sagrados e não tem a chance de haver qualquer tipo de reparação, e o quanto é danoso ao nosso povo, e a gente jamais vai reconstruir espaços ancestrais sagrados com mais de 300, quase 400 anos, que é o caso de Alcântara e o caso de Santa Rosa dos Pretos, que tem 387 anos de domínio, de posse nossa, pela nossa ancestralidade, pela nossa religiosidade. Passo a palavra, pai. Essa sua fala é muito importante, porque nós precisamos entender que estes espaços, eles são espaços ancestrais, eles são espaços de uma epistemologia preta, pelo simples, mas entre aspas, fato de existir. Então, quando nós falamos de comunidades quilombolas, nós estamos falando de cabaças útero ancestral do mundo. Essas comunidades não são diferentes do continente africano como berço do mundo, não é? Essas comunidades não são diferentes das nossas comunidades tradicionais de terreiro. Essas comunidades não são diferentes das comunidades dos povos originários do Brasil, não é? Os povos chamados de indígenas, não é? Sim. E como tudo, não é que nós vivemos, pai, numa sociedade do apagamento de memórias existenciais, não é? Nós estamos falando de memórias existenciais,
não é? Quer dizer, essas comunidades quilombolas, elas guardam no seio de suas existências, não é? A força ancestral brasileira. Os povos originários guardam no seio das suas existências a força brasileira, não é? Então, é preciso entender, não é, que, veja bem, hoje, nós chegamos em São Paulo com uma tentativa de flexibilização em 7 mil mortos, pai. Sim. 7 mil mortos é uma cidade. É uma cidade do. É uma cidade. 7 mil mortos é uma cidade. Me parece que os números nacionais já excedem 30 mil, não é? Sim. E veja bem, não é? O que vivemos hoje, não é? É justamente resultado da quebra, não é? De uma cabaça útero ancestral. Porque, de verdade, todas as sortes, né? Toda sorte de perseguição se volta para onde? Não é? Toda sorte de perseguição se volta para a ancestralidade brasileira, não é? Para os povos originários, para os povos quilombolas, para os povos de comunidades tradicionais de terreiro, não é? É sim, pá. Então, é muito sério, né? Quer dizer, essa perseguição, não é? Mas, não é? Quer dizer, nós vivemos na sociedade do apagamento. Nós estamos numa sociedade feita de apagamento, de estrada única e de estrada única mantida à custa de mentiras. O nosso desafio hoje é falar a verdade, não é? O nosso desafio é falar a verdade, não é? Quer dizer, como é que a gente vai combater uma mentira que é contada 1000 vezes e que acaba virando verdade. De novo, essa perseguição, no seio da perseguição, está, sem dúvida que está, o racismo, não é? O racismo, eu insisto, ele é uma engrenagem poderosa do capitalismo, não é? O capitalismo, para sobreviver, É uma ferramenta tecnológica de poder, né? De como ele é pode uma exercer. tecnologia, exatamente. O racismo é uma tecnologia, é uma ferramenta de sobrevivência, não é? De um sistema que me parece que precisa fazer esses movimentos de destruição, não é? Porque, de verdade, ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado, porque ao aceitar o crime, e o pai sabe melhor do que eu sobre isso, quando você aceita o crime, automaticamente você se coloca no lugar de criminoso. Sim. Enquanto você nega o crime, você é inocente. Não é? Quando você está negando o crime, não, eu não sou racista, não, eu sou aliado, não. Quando você está fazendo isso, o crime não existe, não é? Quando essa sociedade contemporânea se vê obrigada a aceitar o crime, que é o racismo, não é? E ela fica negando, ou ela personaliza a questão, ou ela, sabe, eu fico tão irritado com branquitude ressentida. Sim. Mas eu não estava lá. Mas não fui eu que escravizei. Mas não, mas veja bem,
Eu tô Eles rindo, são mas é de demais. nervoso. É, Ah, mas não fui eu que escravizei. Ah, mas eu não estava lá. Ah, não fui eu que coloquei a rede em volta dos navios negreiros para os negros, para que os negros não pudessem ir para a morte como lugar de liberdade. Ah, não fui eu que ah, ah, que obriguei os negros a ficarem lá armazenados no navio negreiro, como morrendo e convivendo com carniça. Ah, mas não fui eu que estuprei as mulheres negras. Ah, mas não fui eu que fiz os homens negros de procriadores para aumentar o número de escravos com vistas à produção. Ah, mas não, veja bem, quer dizer, ah, então tá bom, não foi você? Então, vamos fazer um processo. Aceita o letramento racial, entenda o letramento racial, leia Djamila Ribeiro, leia Grada Quilomba, leia professor Sidney. o que há sobre o racismo, não é? É só fazer isso, não precisa se ressentir. Não precisa se ressentir. Entendeu? Quer dizer, você não tem direito. A branquitude não tem direito a essa dor. Essa dor é nossa, pai. É nossa essa dor. Não é? Quer dizer, eu falo no assunto, eu já me comovo de tão doloroso que é sobreviver ao racismo no Brasil. Veja agora a nossa sensação de impotência ao vislumbrar essas comunidades quilombolas sendo dizimadas estrategicamente em meio à pandemia, não é? Então, não, vocês não têm direito a sentir dor. Vocês não têm direito. Essa dor, ela é nossa, ela é nossa. Essa dor é nossa. É uma dor, inclusive, ancestral. É uma dor ancestral. É uma conexão ancestral. Nós morremos, pai, um pouco a cada dia. Sim. A morte do George Floyd não é a morte do George Floyd. Aquele é um corpo negro coletivo que foi assassinado uma vez. A nossa morte, ela é coletiva, entendeu? A cada um dos nossos que eles matam, nós morremos um pouquinho. Então não venha falar da nossa história de luta, não venha dizer que nós somos desunidos. Não, nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos a cada dia. O senhor sabe o quanto lhe foi penoso conseguir os seus títulos, conseguir se formar, estar aí hoje à frente da OAB. Eu sei o quanto me custou. Eu nem gosto de estudar, eu nunca gostei. Eu estudei porque eu precisei atender ao sistema hegemônico branco. Porque senão, eu estava no terreiro. O terreiro tem saberes potentes para oferecer à comunidade. Nós temos saberes, nós temos uma epistemologia de terreiro que, inclusive, pode salvar essa sociedade fracassada. É justamente. Como a branquitude não quer encarar o seu fracasso, ela fica criando estratégias para nos dizimar. Porque ela não quer encarar o seu fracasso e ela não quer encarar a nossa potência. Porque, de verdade, o senhor sabe, eu sei, nós temos saberes ancestrais para fazer do mundo um lugar habitável, um lugar melhor. Porque hoje, não é, pai? O senhor sabe disso? Nós sabemos. O Brasil está insuportavelmente inabitável. Não é? Totalmente. Totalmente. A extrema-direita transformou o Brasil num lugar insuportável, não é? Quer dizer, o Brasil... Mas foi rebote, né? Foi rebote, porque o Brasil estava para se transformar. Sim, nós tínhamos problemas, sempre tivemos problemas históricos, problemas do colonialismo,
problemas de um sistema político doente? Só que, pai, eu tenho dito o seguinte: Ocaramedi, o primeiro Odu de Fá do jogo de búzios do Merim de Logum, utilizado nas tradições de terreiro. Ocaramedi, Odu, inteligência do Criador, divindade feminina. Ele diz o seguinte: atalho não é caminho completo. E o Brasil decidiu pegar um atalho. Ele comprou a ideia do desespero, ele comprou a ideia da potencialização da violência, ele comprou a ideia da potencialização da crise e da miséria e decidiu pegar um atalho. Veja onde o atalho nos levou. Agora nós vamos ter de voltar e coletivamente fazer o caminho todo, um caminho que já havia avançado. Vamos ter de fazer um caminho novamente, não é? Pai. É sim. Você foi perfeito nas suas palavras. Que admiração eu tenho por você, viu, pai? Machuca. Pai, o seu áudio está baixo, o seu áudio. Deixa eu tentar aumentar aqui. Melhorou, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, não? Melhorou. Melhorou? Então, pai, eu estava falando da minha admiração por você, pelo seu trabalho, por essas palavras. Pai, é aquilo que você falou, eles enxergam e eles não sabem. No que eles veem, os nossos terreiros e os nossos quilombos, como lugar para eles são lugares pobres, a gente enxerga que aquilo ali tem... A gente enxerga, não. A gente sabe que é justamente dentro dos quilombos e dentro dos terreiros que está a solução do nosso país. É justamente isso que a gente tem que explicar até no judiciário. Por isso que é importante o seu livro, para que advogados negros igual a mim possam citar todo esse entendimento jurídico, porque aquilo que você falou, essa discussão é nova. Olha como é que o Brasil é um país racista. Então a gente precisa citar o professor Sidney Nogueira dentro das nossas petições judiciárias e explicar toda essa intolerância religiosa, entendeu? Explicar todo esse ebope epistemológico que esse país necessita, mano. Entendeu? Esse país ele precisa entender que ele é preto. Nós somos maioria nesse país. Nos Estados Unidos, as pessoas estão acompanhando, nos Estados Unidos só tem 13% da população negra. Enquanto aqui no Brasil a gente tem 54%. Aqui no Maranhão, pai, nós superamos 80% de população declarada preta. E a gente não consegue pautar na mídia toda essa intolerância religiosa, a destruição dos nossos quilombos. A branquitude impede até com que a gente suba também com essas pautas no judiciário e, por vezes, eles ainda vencem a gente. É o que o professor Adson Moreira, quando esteve aqui na live, falou do racismo recreativo, o quanto que a gente perde essa ação nas nossas varas, nas nossas cortes superiores, nos nossos tribunais superiores, porque eles acham que é brincadeira, ou eles não têm... eles fazem questão daquilo que você falou, de não ter, de não saber o que acontece com a gente, de adquirir o nosso conhecimento. Então, isso mexe muito com o nosso psicológico todo dia. A gente tem uma população quilombola aqui, a gente tem 28 mil pessoas, pai, que não pode... Perdeu a dignidade da pessoa humana, perdeu o direito à vida, que são direitos constitucionais, porque a pessoa acorda sem saber, desde 1979, que é quando começa a ilegalidade com povos de terreiro e de quilombo aqui do Maranhão, a pessoa não pode prever o dia dela e muito menos o futuro. Então eu passo a palavra para o pai, para que ele possa continuar. A gente está já chegando nos encaminhamentos finais, né? Passa muito rápido quando a gente fala de assuntos interessantes assim. Parece que a gente passa 5 minutos. Eu passo a palavra ao pai para que ele possa continuar essa fala em relação a essa intolerância. Há uma noção, pai. Está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Há uma noção, não é? Uma noção também imposta, que eu tenho trabalhado muito,
que é miséria colonial. Então, nós sofremos de um processo de imposição de uma miséria colonial e começamos, inclusive, a nos pensar miseráveis. Começamos, inclusive, a nos pensar não capazes, porque de verdade, isso é verdade, o racismo, ele levanta tantos muros para nós, não é? Ele cria tantos degraus. Durante o mestrado e doutorado, eu só não desisti porque Xangô estava ao meu lado, Exu estava ao meu lado, a Umbanda estava ao meu lado, a Jurema, o Candomblé e todas essas tradições. E eu sempre acreditei que essa ancestralidade estava me servindo de suporte. Mas o racismo é tão potente que também a academia se torna insuportável. Insuportável. Não é? O senhor sabe disso. O judiciário se torna insuportável, a escola se torna insuportável, não é? O racismo, ele acaba com tudo, não é? Mas nós precisamos resistir. Sim. É isso que eu quero dizer. Nós não podemos aceitar uma miséria imposta. É mentira. Nós somos abundantes. Exatamente. O quilombo tem abundância. O quilombo tem os seus modos de pensar, de ser, de sentir e de fazer. O quilombo tem suas leis. O quilombo tem o seu modo de economia. O quilombo é abundante. O terreiro é abundante. O terreiro precisa parar de querer se encaixar numa caixinha colonial. O terreiro precisa se entender capaz de se pensar, de se fazer para além e aquém de uma epistemologia branca, de uma epistemologia colonial, não é? Nós precisamos do que o professor Luiz Rufino chama, e isso é tão poético, de uma episteme de fresta, pai, de uma episteme de beco, de uma episteme de encruzilhada. Sem dúvida. Todas as revoluções começaram no meio da rua, e é no meio da rua que nós fazemos o nosso ebó mais potente. É na cachoeira, é no rio, é no meio da mata que o caboclo grita o seu quiô e lança a sua flecha. Então, a gente precisa negar uma miséria epistêmica, uma miséria filosófica, uma miséria que nos é imposta. Nós precisamos, até para resistir e não desistir, no meio do curso de Direito, de História, de Medicina, de Filosofia, até para não desistir, o que é compreensível, nós precisamos nos considerar, mesmo que eles digam, vocês são miseráveis, vocês são burros, vocês são preguiçosos, vocês são desunidos, porque isso é estratégia, não é? Quer dizer, em semiótica nós chamamos de astúcias da enunciação. Então, isso é estratégia enunciativa para dizer quem somos. Então, não, quem vai dizer quem eu sou, quem vai dizer quem somos nós, não é? Não é a pessoa que olha de fora que diz quem você é. Quem diz quem você é a sua ancestralidade, é o que lhe habita, é a sua história, não é uma história que precisa ser decolonial. Então, existe uma palavra iorubá para abundância. Esta palavra é opolopó e guiopê. Opolopó sonoramente opolopó já tem uma dobra, né, de opó, opolopó, e nesta palavra nós temos iguiopê. Quem é iguiopê? Iguiopê é o dendezeiro,
Olha a metáfora potente, o dendezeiro. O dendezeiro é essa planta que resiste, essa planta que de 3 a 4 anos começa a ofertar os seus frutos para a comunidade. Essa palmeira que pode ficar gigantesca. Essa palmeira que resiste, não é? Como ninguém, ela produz de 30 a 40 anos, não é? Então, essa palavra é uma metáfora potente para a nossa abundância. É importante que neguemos uma miséria epistemológica interna, não é? E eu espero que essa minha fala não beire, não toque de modo nenhum na meritocracia. Não se trata disso. Não. Sim. Muito pelo contrário, a meritocracia é mais uma maneira de nos deixar num lugar miserável. Eu estou falando de uma abundância ancestral, de uma abundância que emana do nosso Criador, que emana dos nossos orixás, dos nossos inquices, dos nossos voduns, dos nossos encantados, das nossas entidades espirituais ancestrais, de uma brasilidade tão necessária em tempos que nós só vamos nos curar coletivamente. Hoje, Pai, nós estamos com um problema seríssimo, porque esse adoecimento coletivo, que também não é uma maldição, não é 7 pragas do Egito, não é nada dessa palhaçada. Qualquer corpo que não se cuida e começa a se cortar, ele adoece. O Brasil, ele começou a derramar sangue. Não é sangue de quilombolas, sangue da homossexualidade, sangue da transexualidade, sangue das pessoas de terreiro, sangue das populações mais vulneráveis e periféricas. Ora, você quer o quê? Você pensa que esse corpo ele não ia reagir com uma doença coletiva? Pois é. É natural, se você não cuida do corpo, não cuida da mente, se você começa a jogar para dentro só o que não presta, é natural que esse corpo coletivo adoeça. Pronto, é resultado, não é, dessa política genocida e epistemicida da extrema-direita, não é? Eu não acredito, e aí me desculpem, agô de licença, a bênção, eu não acredito que no século XXI nós ainda vamos continuar com essa palhaçada de que religião e política não se misturam. Porque enquanto nós estávamos com essa palhaçada, eles estavam tomando todo o poder. Quantos representantes efetivamente de candomblé nós temos no poder judiciário, no poder legislativo e no executivo? Quantos nós temos? Nós não temos. Nenhum. Não temos. Não temos, pai. Aqui no meu município, eu tive que ir à Câmara dos Vereadores para gritar, porque aqui tem uma placa de recepção. Jesus é o Senhor de Mauá. Está tudo bem, não tem problema. Sim, sim. Eu não tenho problema. Jesus pode ser o Senhor de Mauá. Só que eles precisam colocar lá. Exu também, Hare Krishna também, Buda também, exatamente. O caboclo também, a pombogira também. Então, opa! É exatamente esse ou ponto. Você atende a Carta Magna, ou você não atende, não é? E o que nós vemos hoje, quer dizer, muito, o senhor mais do que eu, o senhor deve até, as carnes devem até tremer, que é né, a extrema-direita, ela rasga diariamente, não é, a lei maior, não é, a Constituição Federal, não é? Eles e fica colocando o judiciário em xeque, e me parece que o judiciário também não tem gritado e se posicionado devidamente. Não é? E aí eu fico muito assustado.